Então, boa noite, vamos retomar aqui as atividades e vocês fizeram agora o teste de comprometimento, né, que nós paramos no último encontro aí, né? E eu vou postar aqui para vocês qual foi o resultado da sala. Aí vocês estão visualizando aí. Tivemos 11 pessoas que fizeram o teste, né? E tivemos aí 6 pessoas com comprometimento afetivo, 4 pessoas com comprometimento normativo e uma pessoa com comprometimento calculativo instrumental. Explicar cada um dos comprometimentos, né, para vocês. O comprometimento afetivo é quando a pessoa ela se sente responsável. Primeiro, qual que é a diferença da motivação para comprometimento? A motivação, como eu disse, ela é interna, ela é intrínseca, e cada uma pessoa ali vai entender o que te motiva. Agora, o comprometimento não. O comprometimento é quando você decide assumir uma responsabilidade por algo. Você se torna responsável por um cargo, por uma função, por uma determinada ação, e essa responsabilização vem de um acordo que você faz, né, com o seu gerente, com o seu gestor. Então, na verdade, o comprometimento é um acordo em que você se compromete se responsabilizando por finalizar aquela atividade, aquela tarefa. E o comprometimento afetivo é quando você se responsabiliza porque você sente um vínculo emocional com a empresa, ou com o dono, ou com o proprietário, ou com o cargo, ou seja lá o que for, né? Você acredita que sair daquela empresa seria muito difícil, porque você tem um compromisso emocional, afetivo, uma ligação. Você veste a camisa da empresa, mas porque você gosta do que faz, você se sente bem no que faz e por aí vai. O comprometimento normativo, a própria palavra diz, vem de normas, vem de uma legalização. É um acordo. Você compromete, como numa licitação, você assinou o contrato, e como você assinou o contrato, você vai honrar aquele contrato até o final, porque ele tem assim, a sua assinatura. Então, o comprometimento normativo ele é muito mais função das leis, das normas, dos contratos ali. Já que eu assinei um contrato, então eu vou até o fim, né? Já que eu por aí vai. E o comprometimento calculativo, instrumental, ele é baseado em trocas, em negociação, né? Tudo bem, eu me comprometo desde que eu ganhe isso. Você me dá isso, é uma barganha, né? É um toma lá, dá cá. Você me dá isso e eu te dou isso. Então, é um comprometimento baseado né, em relações de interesses. Pode ser financeiros, podem ser estruturais, pode ser de bônus, mas é baseado em interesse. E nós temos, então, aí o mapa da sala. 6 pessoas se comprometem afetivamente com o trabalho, 4 normativamente, e uma pessoa se compromete instrumentalmente com a sua empresa aí. Bom, e aí o teste também ele fala se você está comprometido ou não, né? Se o seu teste deu não comprometido, né, ele vai te dar aí um desses comprometimentos mais altos que indicaria o que você iria, então, se comprometer. Esse teste é muito legal para você estar fazendo com seus colaboradores, né, para estar discutindo o tipo de vínculo, de compromisso que eles têm para com a empresa e para com você. E para cada um, você vai estar alinhando uma estratégia diferente. Né? Para as pessoas que se vinculam emocionalmente, então, estratégias de gestão de pessoas são muito legais. As pessoas que se vinculam normativamente, os acordos, os contratos jurídicos têm mais força. E os que se vinculam instrumentalmente, aí a parte financeira, né? Talvez aí poderia ser até a questão da remuneração, não do salário, mas da remuneração variável, poderia ser aí um comprometimento instrumental. Né? A empresa me dá tanto, eu ganho tanto, então eu não me motivo, mas eu me comprometo com ela e visto a camisa porque eu estou recebendo ali em troca aquele valor aí.
E aí a gente caminha, então, para o último conceito, né, que é entrincheiramento. Digamos que o seu colaborador ele não esteja motivado, ele não dá indícios que está motivado, não dá indícios que está envolvido e nem comprometido. Então, ele pode estar entrincheirado. Né? O que é trincheirado? O que é um colaborador que está entrincheirado aí? Vocês estão vendo aí na metáfora um barco que está preso, né? Ele se sente preso. E tem tudo a ver com o conceito de entrincheiramento. Entrincheirar-se é proteger-se, é estratégia de defesa, defender-se. É aquelas trincheiras de guerra, né? Que a pessoa entrava e ficava ali se protegendo, escondido. Mas ele permanecia imóvel, ele não poderia sair dali. Se ele saísse dali, era um risco muito alto. Né? Então, ele está preso, né? Vamos dizer assim. E aí nós vamos fazer também o teste de entrincheiramento, né? Para saber se vocês estão entrincheirados ou não com as suas carreiras. Esse teste é menorzinho, ele é bem curtinho, e é um dos últimos antes da gente sair dessa gama aí de, de testes que a gente vem fazendo. Aí está o link do Google Drive para vocês baixarem o teste de entrincheiramento. E ele é bem curtinho e bem rápido também para fazer. Ele também tem um resultado, né? E nós vamos ver aqui qual é o resultado que vai dar. E está o mentímetro para vocês colocarem o resultado de vocês. E aí a gente fecha essa parte de primeiros conceitos aqui.
Pronto, né, pessoal? Quem terminou, terminou. Quem não terminou, termine, né? Porque você vai precisar desse resultado aí para fazer seu laudo depois. Então, vamos lá. Vamos aproveitar aqui a própria tela. Nós tivemos aí quatro pessoas que não estão entrincheiradas, quer dizer, então, que elas podem estar comprometidas, envolvidas ou motivadas com o seu trabalho, né? E nós temos 6 pessoas que estão entrincheiradas, quer dizer, elas permanecem na sua carreira por algum motivo. O mais alto aí foi alto investimento na carreira. Muitas vezes a pessoa, ela já investiu demais naquela carreira dela, né? Principalmente na área acadêmica, a gente vê isso muito. A pessoa faz a graduação, faz o mestrado, faz o doutorado, investe muito naquela carreira. Então, para ele mudar de carreira, existe um alto investimento aí, que ele já foi feito, que é difícil dele abrir mão desse investimento. Então, muitas vezes, ele continua buscando coisas na área, porque ele investiu demais naquela carreira. Os custos emocionais é quando a pessoa já tem um vínculo com a carreira muito grande, né? Ele gosta daquilo que faz, ele tem paixão por aquilo que ele faz, então, para ele mudar de foco de carreira é muito difícil, ter um custo emocional muito grande para ele mudar de foco. Então, ele está preso ali porque ele não consegue se desvincular emocionalmente dessa carreira que ele escolheu. E a falta de alternativas na carreira é outra razão pela qual a pessoa ela está entrincheirada. Ela percebe que não tem outras alternativas, né, no mercado ou na vida para que ela possa estar investindo. Então, ela permanece entrincheirada ali dentro da empresa, né? Então, nós temos aí 5 pessoas não entrincheiradas, 7 entrincheiradas, e sendo que o investimento na carreira é mais alto. Isso tem tudo a ver com o público, né, do MBA, né, que é um público que geralmente já investiu muito, muito pesado na sua carreira. Então, às vezes, você está se sentindo mais preso pelo investimento que você fez, por isso é difícil de estar mudando de carreira nesse momento aí da sua vida, né? E são nuances, né, gente? Para a gente ter um diagnóstico assim, bem fechadinho, é legal a gente analisando teste por teste, pessoa a pessoa. Mas isso aqui são indícios, né, para você estar buscando aí fazer dentro do seu teste aí. Bom, com isso, a gente vai, então, agora para o último conceito, né? Que a gente já falou, então, o que é satisfação, motivação, envolvimento, o comprometimento, que é responsabilizar-se, né? E o entrincheiramento, que é permanecer preso na carreira. E fica faltando um último conceito, que as pessoas falam muito, porque muitas vezes o seu comprometimento deu que o seu teste deu que você não é comprometido, e deu que você também não é entrincheirado. Quer dizer, então, o que pode ser que esteja acontecendo com você? Pode acontecer que você esteja engajado, né? O que é o engajamento? O engajamento é como se fosse um comprometimento mais envolvimento junto. É quando eu junto as duas coisas. Então, além de você estar comprometido, você se responsabiliza pelo acordo que você fez, você se sente envolvido emocionalmente com aquela empresa, com aquela questão toda. E no envolvimento, e no engajamento, é que você tem alguns níveis aí para você estar analisando, né? Se a pessoa é engajada ou não. Então, tem a pessoa que é líder no engajamento, quando ele é emocionalmente engajado e promove o envolvimento. O seguidor, quando ele é engajado e envolvido. O apoiador, quando é engajado parcialmente, não se envolve com profundidade. O neutro, quando ele não é engajado, nem detrator, no sentido que ele vai disseminar, né, aquela crença, aqueles valores da empresa. E o detrator, que não é engajado, mas ele busca disseminar o que sente para os outros.
E existe também, opa, que já é um tipo de engajamento, é um outro teste que vocês podem estar fazendo também, que é para medir se você, que tipo de, se você está engajado, né? Que é importante, você está mensurando o engajamento, que é esse nível de comprometimento, de envolvimento, e qual tipo de engajamento você tem. O teste, eu vou passar para vocês agora também, outro teste. Ele é um pouquinho maior do que o outro, mas a mesma lógica. Tá aí no chat.
Pronto, né, pessoal? Então, acho que deu tempo aí. Então, nós tivemos aí os engajamentos. Nós temos uma pessoa que não está engajada, 7 tem engajamento cognitivo, que é um engajamento mental, ele quer dizer que as ideias dele mentais se relacionam com os aspectos da empresa, quer dizer que ele concorda com a estrutura, com a organização, quer dizer, mentalmente ele se alinha, né, com as ideias e conceitos da organização. Um tem engajamento emocional, quer dizer, tem um vínculo ali de envolvimento muito grande, e um tem engajamento físico, né? Ele se sente fisicamente ali ligado àquela organização. Então, são esses os 3 tipos de engajamento, e nós temos uma pessoa, né, engajada aí dentro desse aspecto do que a gente viu aí dos nossos conceitos. Bom, com isso, pessoal, a gente encerra essa parte aqui de definição de conceitos, né? Alguém tem alguma dúvida, tem algum comentário, quer falar alguma coisa? A gente pode finalizar essa parte, que essa parte mesmo era para estar passando o conceito e vocês também mensurando em vocês aí algum desses termos. E também temos instrumentos, né? Fica aí o instrumental, se vocês quiserem utilizar na equipe, ou estar utilizando nas suas consultorias ou nos processos de coaching de vocês aí. Alguém quer comentar alguma coisa? Podemos prosseguir, podemos dar continuidade. Tranquilo, né? Então, vamos dar continuidade. Então, fechando essa parte de conceito, a gente vai entrar agora em outra dimensão do estudo aí das lideranças. E aí eu queria uma opinião relâmpago de vocês aí, né? Eu gostaria que vocês me respondessem a seguinte pergunta. Aqui no grupo, né? Na sua opinião, o que levou a maioria de um povo a matar o outro? Aí nós estamos falando aí dos alemães, né, na época nazista. O que vocês acham que levou um povo, né, a maioria de um povo a matar outro? Não estou dizendo somente aí do Hitler, mas por que as pessoas seguiam isso e o que faz? O que acontece? Qual que é a opinião de vocês em relação a isso? E professor, Pois não. eu acho que a energia que você coloca no discurso atrai seguidores, na minha visão. E o quanto você coloca como se aquilo fosse verdadeiro, né? Você vende aquela imagem como se aquilo passasse por verdadeiro, né? E quanto você coloca muita energia, né? Investe muito naquele cenário que você desenha, você acaba atraindo seguidores, na minha opinião. Uhum. Alguém mais? Cadê a turma comprometida, queria participar e tal? Onde estamos? Então, pessoal,
existem várias teorias, né, que tentam explicar o que fez com que a maioria, né, dos alemães, assim, pelo menos, se não chegassem a matar, né, concordassem com as ideias. E o nosso colega aí colocou que, às vezes, o poder que você tem de falar, você gera uma influência muito grande. E aí nós temos algumas teorias que falam que é o seguinte, que tem a questão do instinto. O ser humano ele tem, na verdade, um instinto de maldade. Esse instinto ele fica guardado dentro de nós, e dependendo dos fatores que nos acontecem na vida, esse instinto é deflagrado. Né? Tem outra teoria que nos diz que existem aí fatores culturais, na verdade, não seria muito essa questão do instinto, mas muito mais da cultura como a gente é criado ali dentro, e faz com que a gente, então, pela cultura, a gente passe a achar normal determinadas atitudes. E tem uma terceira teoria que fala, que é o que o nosso colega colocou aí, que é a questão da manipulação, né? Num discurso de ódio, você manipular o outro, né? Você manipular o outro aí. Deixa-me ver aqui, Tiago, se eu consigo te tirar do mute, né? Deixa eu ver. Participantes. Tiago. Agora acho que deu certo, tá ouvindo? Tô ouvindo. Que eu não estava conseguindo aqui pelo meu aqui, não. Você quer contribuir, Tiago? Não, na verdade, queria contribuir com aquela questão do comprometimento, voltando, do Certo. comprometimento instrumental. E, assim, de fato, é o momento que eu estou vivendo na companhia que eu trabalho. Muito voltado para a questão do salário, né, da remuneração, dos benefícios. E eu achei interessante que, pelo menos comigo, bateu assim certinho. Uhum. Ah, que bom, fico feliz, então. Gente, se alguém tiver com mais dificuldade de estar se colocando, me fala aqui que eu tento tirar do mute, né? Tá. Então, vamos voltar aqui para a nossa questão. Professor, os meninos estão comentando aqui que está assim para todo mundo. Todo mundo está mutado. Ah, é? E não consegue desmutar pelo botão aqui do computador. Que coisa. É por isso que a galerinha não tá comprometida. Eu estou achando tão estranho, foi tão participativo na semana passada, tivemos discussões Agora calorosas, deu certo. e hoje estou Agora tão foi. preocupadinho. Professor, Oi, posso fazer uma contribuição também? claro. Com relação à última pergunta, né? Com relação a o que leva um povo a matar o outro, né? Aham. Assim, eu acredito sempre que existe uma predisposição, seja ela, sei lá, genética, ou cultural, ou familiar, né? Porque tem influência, a gente sofre influência de tudo, né? E a gente também não pode esquecer as questões genéticas que também influenciam algumas afinidades e tendências, né? Mas eu acredito que quando você tem uma figura pública, ou, assim, num geral, uma figura maior, que se manifesta e que propaga essa voz dessa pessoa, né, num sentido de um tom de voz mal, né, maldoso, ruim, e que propaga essa informação para os demais que têm essa predisposição na mesma ideia, eu acho que é onde você começa a aproximar essas pessoas, em que basta uma figura maior para permitir falar assim, se essa figura maior está falando em público e ele é de grande influência, então eu posso também. Uhum. Eu não vou entrar no aspecto político, porque eu sei que gera muita discussão e tudo mais, mas existe uma figura pública que, quando recebeu o voto de aprovação para, né, ingressar nessa parte aí do governo
brasileiro e tudo mais, na época que se inseriu, eu fiquei com muito medo. Me abrindo aqui um pouco para vocês, eu tenho um relacionamento homoafetivo, né? Eu tenho a minha namorada, e na época já me conhecia muito bem, e eu ficava com medo, porque quando você tem uma influência de uma figura pública grande, em que ela fala, assim, sem nenhuma cerca, sem nenhum pudor, sem nenhum, sabe, sem nenhum senso de que isso pode levar a consequências piores, e eu não digo numa minoria, né, porque acredito que existe uma maioria de negros, de mulheres, você vê pelo próprio cromossomo, X e X é uma probabilidade maior, então a gente tem um número maior de mulheres, então não consigo colocar como uma definição como minoria. Mas quando você encontra figuras de grande porte, assim, que influenciam a sociedade por um lado ruim, onde não deveria ser influenciado, eu acho que é onde você chama aqueles que têm essa predisposição a fazer um mal maior, entendeu? Uhum. Acho que essa é a minha opinião nessa situação, sabe? Perfeito. Então, a sua opinião linka aí uma certa predisposição com o poder aí de uma figura, né, que acaba dando voz para essas predisposições aí. Entendi. Alguém mais quer colocar? Posso continuar? Eu acho que eu desmutei todo mundo que eu vi aqui. Se alguém tiver, me fala aí no chat para a gente continuar. Bom, pessoal, então, eu vou passar um vídeo aqui para vocês, que são 2 vídeos, né, na verdade. Deixa eu pegar ele aqui no YouTube. Está na hora de dar amor aos pequenos detalhes. Estão ouvindo? Mi pasión por el cuidado del medio ambiente. To answer that question, we set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of the... Tá aí um teste que foi feito. Vou passar 2 testes para vocês, né, que foram realizados. O primeiro é desse aí, eu não sei se alguém já conhece, já viu, não tem problema algum rever, né? É numa clínica de oftalmologia, e que as pessoas estão sentadas e eles decidem, então, fazer um teste para testar se as pessoas se levantariam ou não, só porque dá um apito e as pessoas levantam, né? Então, tem acho que ela é oriental, ela chega aí e ela vai ver o pessoal se levantando. Nesse primeiro momento são atores, mas depois passa a ser pessoas normais. Normais, assim, que não são atores, né? Então, vamos lá. To answer that question, we set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just 3 beats, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Também, please. Okay, now she's alone. The crowd is gone, and nobody is watching her except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. Have a seat and they'll be out in just a couple minutes. Thanks so much.
Think she'll teach the new guy what to do? We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is Jonah Berger of the University of Pennsylvania. This sort of internalized form of herd behavior is part of what we call social learning. Starting at a very early age, when we see members of our group perform a task, our brains literally reward us for following in their footsteps. When I saw everybody stand up, I felt like I needed to join them. Otherwise, I'm like excluded. Once I decided to go with it, then I felt much more comfortable. Conformity is how we become socialized, but it can also cause us to develop bad habits or repeat past wrongs. And it's why even this rebel, who wasn't standing for any of this nonsense, eventually joined the ranks. And the only thing more shocking than seeing how easily conformity affects the way you act is that similar forces are subconsciously shaping the way you think right now. Bom, então vocês viram aí no vídeo, né, como que a pessoa, para ela fazer parte do grupo, ela entra em que a gente chama de conformidade. E existe sim, como a nossa amiga colocou, né, alguma predisposição nossa para essa aprendizagem social. E nós temos dentro de nós o que nós chamamos de neurônios espelhos. Que neurônios são esses? São neurônios que fazem com que você aprenda sem precisar passar por aquilo. O outro faz, né, algo, você só de ver aquilo ali, você aprende aquilo ali, né? Então, esse tipo de aprendizagem e esse tipo de neurônio faz com que nós nos sentimos à vontade quando estamos em grupo e nos faz aceitar muitas vezes a regra daquele grupo. É muito fácil, é muito fácil e muito mais prazeroso quando você faz parte do grupo como um todo. E aí a gente vê a força que é um grupo empresarial, né? Quando você entra numa nova equipe, que as regras já estão ali, as regras já estão colocadas, ou você se adapta àquelas regras, ou você sempre vai ser o patinho feio daquela história toda. Então, é muito melhor você, muito mais agradável, inconscientemente, você se tornar parte daquele grupo ali. Uma outra teoria que nos fala sobre essa questão da obediência cega chama teoria da obediência à autoridade, que é o experimento de Milgram. Alguém já ouviu falar do experimento de Milgram? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Deixa eu achar aqui. Passar para vocês. O que você faria se tivesse que repetidamente dar um forte choque elétrico em uma pessoa estranha, que não pode se defender?
1963 viu a publicação do que viria a se tornar um dos mais famosos estudos de psicologia de todos os tempos, o experimento de obediência de Stanley Milgram. O que seus experimentos descobriram foi que, quando recebendo ordens, 63% das pessoas dariam um choque elétrico potencialmente perigoso em um estranho. O experimento foi projetado para mostrar a facilidade com que os seres humanos obedecem à autoridade. E algo que despertou esse interesse, essa curiosidade no Milgram, foi o fato de que muitos alemães concordaram com as ordens bizarras dos nazistas na época dos campos de concentração e eram capazes de fazer atrocidades quando estavam recebendo ordens. Recentemente, alguns psicólogos poloneses, repetindo o estudo do Milgram, descobriram que os resultados são tão surpreendentes nesse século como eram no século passado. A pergunta é: o que você faria se fosse repetidamente obrigado, entre aspas, a dar um forte choque elétrico em um estranho impotente? O autor do estudo diz: ao tomar conhecimento sobre as experiências de Milgram, a grande maioria das pessoas afirma: eu não queria me comportar de tal maneira. Nosso estudo tem, mais uma vez, ilustrado o tremendo poder da situação com a qual os sujeitos são confrontados e como facilmente se pode concordar com as coisas que eles acham desagradáveis. No experimento polonês recente, pessoas são colocadas sob mais e mais pressão para dar um choque em alguém que eles não conhecem ainda. Embora essa pessoa estranha seja um ator fingindo ser eletrocutado, a dor que a pessoa está infligindo nele parece real. Ela não sabe, obviamente, que ele é um ator. Lenta, mas seguramente, é dito aos sujeitos para aumentar a tensão até que ela chegue ao nível marcado como perigo, choque grave. Das 80 pessoas no estudo, 90% percorreram todo o caminho até o nível máximo de eletrocução, após isso ter sido solicitado pelo experimentador, que era uma figura de autoridade naquele contexto. Os autores do estudo explicam: nosso objetivo foi examinar o quão alto seria o nível de obediência que iríamos encontrar entre os moradores da Polônia. Deve-se enfatizar que os testes no paradigma Milgram nunca foram realizados na Europa Central. A história única dos países da região tornou a questão da obediência em relação à autoridade excepcionalmente interessante para nós. E um dos autores concluiu: meio século após a pesquisa original de Milgram sobre obediência à autoridade, a maioria impressionante de sujeitos ainda está disposta a eletrocutar uma pessoa em defesa. Então, se nós juntarmos, né, a teoria da conformidade social, que a gente se sente confortável quando estamos em grupo, quando a gente aceita estar dentro de um determinado grupo, junto com a teoria da obediência da autoridade, que é isso, né? Por que eu obedeço? Porque eu não sou responsável, né? Eu não sou comprometido. Então, eu estou matando, mas não porque eu quero matar, porque me mandaram matar. O responsável é ele que está me mandando, eu só estou cumprindo ordens. Então, isso acontece muito também dentro das organizações. Não, eu só estou cumprindo ordens. E aí, não existe essa massa crítica, no sentido de questionar. Então, às vezes, as pessoas, isso é muito perigoso dentro de uma organização, né? Que você começa a ter ali um culto interno mesmo, para determinada liderança ou para determinada pessoa, porque ela acaba tendo ali, ela tem um certo poder, ela tem uma certa autoridade muito grande, né? Além disso, ela consegue, como os outros fazem, manipular as pessoas, então ela consegue um poder muito grande ali dentro. Então, a teoria da conformidade, a teoria da autoridade, a teoria da obediência, explicam aí por que, né, fazem um povo a matar outro. O que faz, e a gente vê isso, o quanto é importante
a gente está, então, vendo como nossos grupos se formam, como nossos grupos se comportam, como nossos grupos se estruturam dentro da empresa. Tem uma experiência real que foi feita há pouco tempo aí. Tem esse filme aí, A Onda, não sei se vocês já assistiram esse filme. É um professor que ele vai dar aula de democracia, ele gosta de dar aula de democracia, e ele acaba dando aula de autocracia. Então, ele faz da sala de aula dele um fascismo ali dentro da sala de aula dele. Ele estipula uma marca para a turma, quer dizer, os próprios alunos criam uma marca, que é a onda, que é uma onda, né? Eles criam normas de estrutura, normas de vestimentas próprias, e eles começam ali, a quem não fazer parte do grupo, começa a se sentir excluído. Tem uma menina que namora um rapaz, e ela não quer entrar naquela onda, né? Na onda do grupo, ela acaba sendo excluída do grupo, e aí vai mostrando aí os perigos que é, então, essa questão da autoridade linkada com a teoria da obediência, linkada aí com a teoria dentro do grupo, né? Por quê? Quando o grupo se estrutura, ele se estrutura de base de algumas normas. Normas de desempenho, normas de aparência, normas de organização social, normas de alocação de recurso, né? E cada grupo, então, ele vai criar suas próprias normas. E vai depender muito da pessoa que está ali dentro, né? Da índole de cada um, e aí a gente está falando do que a nossa colega colocou, né? Da índole de cada um, se essa pessoa vai se inserir ou não dentro daquele grupo. Ou você faz parte daquele grupo, ou você não faz parte do grupo, né? Então, fica complicado, você não está seguindo as normas daquele grupo, não está seguindo aquilo tudo ali. E aí, a gente cai em dois tipos de mindset, dois tipos de estrutura mental, né? Nós temos aí o mindset fixo e o mindset variável. O que é o mindset fixo? São pessoas que acreditam que as habilidades são traços fixos e não podem ser desenvolvidos. Então, traços de liderança, traços de coisas são traços fixos ali. Acredita que se esforçar é inútil, se você for inteligente, não precisa esforçar muito. O que importa é parecer inteligente, você precisa provar sua capacidade, e o fracasso é o sinal de que suas habilidades não são suficientes, é hora de desistir. O mindset fixo, então, são pessoas que já têm essa estrutura mental, né, padronizada. Então, elas se tornam alvos fáceis de fascistas, alvos fáceis de autoridades, porque elas acreditam muito na padronização. Já a pessoa que tem um mindset de crescimento, elas acreditam que as habilidades são traços maleáveis e que podem ser desenvolvidos, acredita que o esforço é bom, o que importa é aprender, e que o fracasso é sinal que você precisa se esforçar mais. É uma pessoa que não está presa dentro dos próprios paradigmas, ela consegue, então, sair fora ali da caixinha. Tem um teste, eu vou passar para vocês agora. Deixa eu achar. Vou compartilhar aí para vocês, né? Vamos ver qual lado cerebral vocês utilizam mais, né? Se o seu mindset é mais fixo ou mais de crescimento. Deixa eu compartilhar aqui.
Está aí no chat para vocês fazerem o teste. Vocês vão dar de 0 a 1 para cada afirmativa. 1 se ela tem a ver com você e 0 se não tem nada a ver com você, apenas isso. E depois você vai lá no resultado. Compartilhei em modo restrito? Ah, espera aí. Deu acesso negado, e Ah, espera aí aí. a gente recebeu um e-mail. Não, Você... eu vou dar outro link. Ah, tá. Vou colocar aqui qualquer pessoa com link. Não vamos complicar, não, temos que simplificar. Então, vai o próximo link aí, esse vai dar certo.
Pronto, pessoal? Fizeram? Ótimo. Alguém quer compartilhar o seu resultado aí para a gente analisar? Deixa eu parar o meu aqui. Ninguém quer compartilhar? Você quer compartilhar, Lucas? Compartilha então para nós aí. Tá mudo de novo? Oi? Não estou entendendo. E agora? E agora? Acho que deu, Lucas. Você tá com o microfone... Tem 2 Lucas, professor. Ah, eu fui com o outro, então. Aí, Lucas. Ora, deu. Ah, estou apanhando demais hoje. Vamos lá. Eu só não consigo compartilhar minha tela aqui, mas o meu deu... Ele deu quase um equilíbrio entre o frontal esquerdo e o basal direito. Uhum. Ele deu 15 frontal esquerdo, 12 basal direito, 8 basal esquerdo e 7 frontal direito. Então, você usa mais qual hemisfério? Ah, tá. 19 com 23, mais o esquerdo. Mais o esquerdo. É. Uhum. Somando aqui, deu 23 para o esquerdo e deu 19 para o direito. Uhum. Mas aí você viu que você usa o frontal de um e o basal de outro, não é isso? Isso. E você leu aí o que significa? Você concordou? Concordei. Engraçado, estranho, né, rapaz? É engraçado mesmo, né? Que pegou um de cada lado e realmente é a forma como eu me enxergo mesmo, sabe? Certo. Perfeito. Alguém mais quer compartilhar seu resultado? E você acha, Lucas, que você tem um mindset mais fixo ou mais de crescimento? Rapaz, eu sou bem eu fiquei bem na dúvida. Eu já tinha essa dúvida antes de fazer esse teste. Agora que eu fiz, eu acho que minha dúvida até aumentou. Ah, é? Porque eu me julgo uma pessoa mais tradicional, assim, sabe? Mais quadradona. Mas em alguns momentos eu me pego até me surpreendendo, tendo um mindset mais flexível, dizer assim. Uhum. Eu não sei, eu acho que eu estou bem em cima tô bem em cima do meu, estou bem centrão. É. Mas você tem uma tendência a ter ele mais fixo, né? Isso. Você tem uma tendênciazinha, né? É. Por causa do seu hemisfério aí esquerdo. Uhum. Mas, como você tem muito do basal, né? Direito seu? O meu deu basal direito e frontal esquerdo. Os maiores. 15 frontal esquerdo e 12 basal direito. O que te salva aí são
É o basal direito, que é a parte dos sentimentos, da intuição, né? Da compaixão, Paixão, preocupação com os outros. preocupação com o outro. Isso faz com que você não tenha um mindset fixo, né? Ele acaba Porque sendo do de ponto de... crescimento em relação às pessoas. Isso, mas realmente, assim, a criatividade, inventar a roda não é meu forte, não. Eu até tenho uma dose moderada de criatividade, mas inventar a roda não... Se tivesse dependido de mim para inventar a roda, até hoje ela estava quadrada. Estava quadrado, é verdade. Você tem uma tendência a ter o fixo. Mas que bom que você tem, então, né, essa parte da intuição, desses valores aí que faz com que você cresça, né? Faz com que você movimente e você não fica preso. Porque dependesse só da questão das ideias, você ficaria preso. Mas as pessoas te fazem crescer muito. É engraçado que até, e assim, a minha trajetória profissional, ela é uma trajetória que exige muito desse lado criativo, então não sei como é que eu vivi até hoje, não, porque acho que é muito, assim, por causa das pessoas que estavam comigo, eu acho, porque embarcando nas ideias loucas dos outros. O Jander quer falar também, Jander? Não? A Michele também quer falar. Pois não, Michele? O Jander está sem áudio. Peraí, gente, não estou entendendo esse negócio. Está muito chato isso. Tinha que ter uma forma de desbloquear todo mundo ao mesmo tempo. Deixa eu ver se tem. Aqui. Vê se deu certo. Ai, agora deu. Eu estou aqui, tentando me expressar e não estava saindo. Sabe o que está acontecendo, professor? Aí eu pensei. Quando a gente muda, o senhor abriu agora. Se eu mutar, aí depois eu não consigo abrir mais. Entendi. É verdade. O Jander ainda está eu acho que está todo mundo, o Lucas, todo mundo. Eu estava tentando fazer um gestinho aqui para ver se você me via, mas você estava tão concentrado que você não ligou para cá. Então, eu posso falar do resultado aqui? Pode, por favor. O meu, eu achei meio estranho. Bom, na verdade, eu não sei se é estranho, né? Ou se é normal. O meu deu muito parecido. Os meus valores foram 12, 12, 8, 13. Ou seja, o meu lado frontal esquerdo e frontal direito, eles têm o mesmo peso. E o meu basal esquerdo é o mais fraco, com 8, né? Dando mais peso para o basal direito, que é a parte dos sentimentos. Isso, na hora que eu comecei a responder, eu já estava meio que medindo que daria mais ou menos por aí. Eu sou muito para esse lado mais emocional, afetivo, mas aí eu não sei. O que você me diz desse número aí? Porque o do Lucas deu uma diferença muito grande, né? Deu 19. O meu não. O meu, se a gente pegar, é tudo muito parecido. Ainda indica, né, que você, durante a sua performance, a sua carreira, você utilizou muito o equilíbrio entre um lado e o outro lado, né? Você teve que buscar o equilíbrio ali, né? Então, aí acaba utilizando esses dois mais ou menos no mesmo nível mesmo. Mas sempre aí o componente emoção ali, né, balizando as relações, balizando suas questões aí. Então, seu mindset seria mais de crescimento. Seria mais de crescimento aí, nesse sentido. Deixa eu ver se eu consigo desmutar o Jander aqui. Eu estou falando... Agora acho que deu, professor. Até que enfim. Então, o meu aqui deu 13 basal direito e os outros deu 6, 5 e 6. Então, não entendi. Deu maior, muito aflorada a questão sentimental, mas o restante tudo igual.
tudo igual. Como que você lida com essa questão das emoções para você? Ele ficou mudo de novo, professor. Ah, não é brincadeira. Eu não vou fechar o meu mais não, porque vai que o senhor me Agora voltou. cerceia a minha... Então, você estava perguntando, assim, hoje eu lido de uma forma muito mais tranquila, né? Certo. Eu aprendi, assim, a reconhecer que eu sou uma pessoa que é enérgica nas decisões, na maneira de agir, de lidar, e hoje eu trago isso ao meu favor, né? Não luto mais contra isso, não. Sim. Eu vejo isso mais hoje eu enxergo isso como uma qualidade e antigamente eu enxergava isso como um grande problema, né? E eu reconheço isso um valor, eu tento cuidar das palavras que são dirigidas, né? Principalmente são dirigidas a outros, principalmente no ambiente corporativo, mas hoje eu lido melhor com essa parte, com essa questão emocional. Eu uso isso para beneficiar a minha equipe, né? Os outros que estão junto comigo. Então, e você acredita que você é mais mindset de fixo ou de crescimento? Eu acredito que seja de crescimento. Uhum. Crescimento. De crescimento, isso mesmo. Uhum. Quando você tem uma carga emocional muito grande assim, isso demonstra que durante a sua trajetória você teve que muito aprender a lidar com as emoções. Isso, exatamente. Você teve que aprender a lidar com as emoções, que elas eram, de certa forma, vamos dizer assim, rebeldes. Exato. Até hoje é um pouco, então Elas eram tem que emoções segurar. rebeldes. Elas eram Exato. meio rebeldes. Então, Uhum. você teve que gastar muita energia para aprender a administrar essas emoções, né? Perfeito. Foi uma questão. Então, por isso que deu tão elevado assim, a questão da emoção para você. Perfeito. Né? Tá certo. Bom, podemos continuar, pessoal, então? Esqueci de colocar o link, né, para vocês falarem. Aqui, deixa eu colocar. Para vocês colocarem aí, né, qual que é lendo o mapa de vocês aí cerebral, se o seu mindset é mais fixo ou mais de crescimento, só para a gente ter uma... Né, a gente está fazendo da turma como um todo, não custa nada fazer aqui. O esquerdo é de crescimento ou fixo, professor? O o seguinte, você vai fazer o seguinte, o basal esquerdo, ele é mais fixo. Então, você vai olhar a proporção que ele tem aí no seu componente. Ele é mais voltado para padrão, né? Para padronizações, para ser mais confortável com organização, com regras. Então, você vai observar mais ele, o tanto que ele compõe o restante das outras áreas. Vamos ver aqui como está o resultado. Vocês estão vendo aí, né, o resultado dos que estão participando? São 10 pessoas. Não, professor. Oi? Não está compartilhando a tela, não. Ah, não? Não. Eu vou conversar com a Fernanda, aquela coordenadora do curso de vocês, para vocês já foram matriculados, não já? Já estão matriculados. Então, a gente tem o Teams, o Microsoft Teams, que ele é 1000 vezes melhor do que o Zoom para trabalhar. Né? Pelo menos para nós, professores, os recursos são melhores para gravar, para interagir, para tudo é muito melhor do que o Zoom. O Zoom, eu acho limitado nessa parte. Dá muito probleminha, né? Eu vou ver se vocês estão... Professor, a Maristela e o Fabrício estão falando que não entendeu aqui. Quais são os fixos e os de crescimento?
Só tem um fixo, que é o basal esquerdo. Aí você vai ver a proporção que ele faz aí no seu mapa. Se ele for preponderante em relação aos demais, aí seu mindset tende a ser mais fixo, tende. Né? Pode ser que você tenha e não seja, mas é uma tendência. Então, na verdade, o que determina o mindset fixo é o basal esquerdo. Isso. Beleza. Tá aí o resultado, então, da sala, né? Duas pessoas acreditam que tem um mindset mais fixo, então elas devem estar atentas, né, a essa possibilidade de estar sempre se encerrando em paradigmas, em padrões, né? Elas gostam, se sentem confortáveis com isso, com tradição, por exemplo, né? Mas não quer dizer que seja ruim também, é importante ter esse tipo de visão. E o mindset de crescimento é aquele que vai romper os padrões, está pensando mais em flexibilidade, criatividade, inovação. E é o que a gente espera que todo mundo seja. Mas, muitas vezes, na organização, você vai precisar de pessoas que têm um mindset fixo para gerenciar determinadas áreas. Né? Então, isso também depende muito da situação e depende muito do que a gente está chamando aí de mindset fixo. Tá bom? Aí vocês mapearam, né, o cérebro de vocês. O direito ele é mais intuitivo, o esquerdo ele é mais racional, mais lógico, mais matemático, né? Então, o lado esquerdo ele tende a ser mais fixo, ao mindset mais fixo, principalmente o basal. Nem tanto o frontal, mas o basal com certeza. E já o direito, não, ele tende a ser um mindset mais de crescimento. Então, aí você vê qual que é a sua tendência dentro aí desses aspectos que a gente viu aí. Eu acho que esse assunto que eu vou iniciar aqui, gente, eu vou deixar ele para amanhã, porque senão vai ficar... Não dá para fechar o assunto. Que a gente vai começar a falar um pouquinho agora de cultura e vai ficar muito... aí a gente já vai entrar em outros aspectos aqui. Vamos terminar aqui por hoje, e aí amanhã a gente encontra às 8 horas, né? Esse horário mesmo, é esse? Certo. Eu prefiro às 8, se for bom para todo mundo aí. Isso, vamos manter às 8 também. E aí amanhã a gente inicia esse novo tópico, porque se for iniciar agora, eu vou ficar falando 7 minutos, não vai dar tempo. E aí a gente continua amanhã. Aí amanhã, pessoal, eu vou começar 8 horas em ponto, porque ainda tem muitas coisinhas para mim estar passando para vocês, e o tempo é curtinho, né? Então, eu vou até tirar alguns testes e vou deixar esses testes para vocês fazerem depois, tá bom? Para a gente estar dando conta aí do conteúdo. Então, obrigado, até amanhã. Obrigado, professor. Em nome de todos que estão mutados, eu desejo boa noite, professor. Desculpa, gente. Não, estou brincando, professor. Muito complicado. Um abraço, gente. Boa noite para vocês. Até amanhã.